Paz e bem, irmãos e irmãs. Que esta liturgia nos ajude a sentir a força da graça de Deus. Nesta quinta-feira, a liturgia nos chama a deixar que a palavra nos corrija e que Jesus nos levante, libertando-nos daquilo que atrofia a nossa vida espiritual. Perseverando nos caminhos do Senhor, celebremos com fé. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias dizendo: Não sou profeta nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas. Tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, o profeta Amós é rejeitado por Amazias, sacerdote de Betel, porque sua palavra incomoda os interesses daquele lugar. Amós, porém, não fala por vontade própria, nem por interesse pessoal. Ele responde que era pastor e cultivador de sicômoros, mas foi chamado pelo Senhor para profetizar ao seu povo. A missão profética nasce da iniciativa de Deus, não da aprovação dos homens. Com o salmista cantamos que a lei de Deus é perfeita e traz alegria e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que ilumina, corrige, alegra e conduz o coração. No Evangelho de hoje, Jesus cura um paralítico trazido por mãos solidárias. Com poucas palavras, ele o liberta dos pecados. No entanto, alguns julgam como blasfêmia as palavras de Jesus, mas ele se mantém firme e promove a cura. Um gesto de profunda bondade que deixa claro que Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Queridos, juntas, as leituras de hoje nos chamam a deixar que a palavra nos corrija e que Jesus nos levante, libertando-nos daquilo que paralisa nossa vida espiritual. A exemplo de Jesus, realizemos gestos de bondade sem nos deixar desanimar por julgamentos contrários, críticas maldosas, calúnias ou proibições descabidas. A exemplo de Amós, sejamos fiéis à missão que Deus nos confia. Confiemos na perfeição da palavra de Deus. Reconheçamos que Jesus tem poder para perdoar nossos pecados e nos curar. E neste momento, entreguemos tudo o que somos a Ele. Oração. Jesus, Senhor da misericórdia, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Neste dia, nós nos colocamos diante de ti com humildade, como aquele paralítico apresentado a teus pés. Tu conheces as paralisias do nosso coração, os pecados que nos pesam e as feridas que nos impedem de caminhar com liberdade. Tu sabes, Senhor, quantas vezes precisamos ser carregados pela fé de outros, pela oração da Igreja, pelo amor de quem intercede por nós. Por isso nós te agradecemos por todas as pessoas que nos aproximam de ti e também te pedimos: faze de nós instrumentos que ajudem outros a chegar ao teu encontro. Dá-nos coragem para reconhecer nossas quedas, para buscar o perdão,
para voltar ao sacramento da reconciliação e para confiar que a tua misericórdia é maior do que o nosso pecado. Cura o nosso interior. Liberta-nos da culpa que nos aprisiona, da vergonha que nos afasta de ti, da dureza de coração que rejeita a tua palavra e da resistência que nos impede de mudar. Dá-nos um coração como o de Amós, obediente à tua voz, mesmo quando ela nos corrige e nos chama a sair do nosso comodismo. Que a tua palavra seja luz para nossas decisões, força para nossa conversão e alegria para nossa alma. Levanta-nos, Senhor, que nós não permaneçamos presos ao passado, ao medo, ao pecado ou à acomodação. Tu tens poder para perdoar, curar e restaurar. Fala-nos uma palavra de vida, para que possamos tomar o nosso leito e caminhar como filhos renovados pelo teu amor. Pelo teu sangue precioso, salva-nos, purifica-nos e ensina-nos a amar a vida como dom de Deus. Amém. Bendito e adorado para sempre seja Jesus, que nos salvou com seu preciosíssimo sangue. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Lembre-se, a misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Deus está sempre ao seu lado. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma quinta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.